Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 29 de outubro de 2024, terça-feira, pessoal, no foco da notícia aí, as eleições 2024 lá em São Paulo, pessoal. Como falei para vocês na live aqui de domingo, a história não vai parar por aí não, né? Porque o governador de São Paulo resolveu me armar uma presepada em pleno dia das eleições, né? Quando nós pensamos que tudo acabaria no domingo, né? E houve aí a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, o governador de São Paulo me vai para frente das câmeras da televisão e diz que teve um salve aí de uma facção criminosa aí com ordens para votarem no adversário de Ricardo Nunes, no Guilherme Boulos. E isso aí vai render ainda muitos problemas, pessoal. Pois é, mas vamos começar com o seguinte, galera. O que é esse tal desse salve que foi tão falado aí, né, pelo governador? Vamos lá. O que é salve do PCC? Termo usado por Tarcísio de Freitas em coletiva, pessoal. Dialeto popular em comunidades tem mais um significado e pode depender aí do contexto. Muito bem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concedeu uma entrevista coletiva neste domingo, dia 27, no Palácio Bandeirantes, em que afirmou que houve um salve do PCC indicando o voto da facção em Guilherme Boulos, do PSOL, lá na capital paulista, pessoal, que foi longe de ser verdade, né? Porque não houve nenhum tipo de prova, né? O governador armou toda essa presepada aí, estamos até o presente momento tentando entender tudo isso, né, pessoal? Mas vamos lá. Ao lado do então candidato Ricardo Nunes, o governador de São Paulo mencionou casos detectados pelos órgãos de segurança do Estado que intermediaram ações em desacordo das regras eleitorais. Ao responder ao questionamento de uma jornalista, ele cita um salve como código de comunicação utilizado pelo primeiro comando da capital, o PCC. Na mesma fala, o governador garantiu que o Ministério Público receberia todas as provas e que o salve não teria nenhum impacto no resultado eleitoral. Por isso mesmo, o estranhamento, até porque o Ricardo Nunes estava com folga, né, com uma liderança consolidada desde o primeiro turno. Se Ricardo Nunes fosse para o segundo turno com o Guilherme Boulos, as pesquisas desde o primeiro turno, pessoal, indicava, você que acompanha aqui o canal Justiça em Foco Notícias, estava aqui vendo, né, tem playlist aí das eleições de 2024, nós escolhemos aí São Paulo e Rio de Janeiro para estarmos acompanhando a campanha, acompanhando as pesquisas, desde antes de começar a campanha de primeiro turno, já se apontava que se houvesse segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Ricardo Nunes venceria e venceu com folga, pessoal. Não estamos entendendo até o presente momento a atitude do governador de São Paulo, pessoal. É o que está falando aí, né? A notícia aqui lá no CNN, né? Vamos lá. E ele não provou, não mostrou as provas até o presente momento, né? De não ter o resultado, né? Não teve impacto nenhum, né? O Guilherme Boulos não teve em nenhum momento apresentou perigo para Ricardo Nunes aí até o final da apuração, né? No domingo. Muito bem. A afirmação do governador ocorreu antes das 2 horas de apuração, quando o atual prefeito, apoiado pelo governador Ricardo Nunes, foi confirmado reeleito prefeito de São Paulo. Mas o que quer dizer esse termo? O salve é um termo popular em comunidades e tem mais de um significado, a depender do contexto. Mandar um salve, no contexto usado por Tarcísio de Freitas, por exemplo, se refere a dar um recado. Ou seja, uma ordem, tá, pessoal? Nesse caso, esse recado aí é uma ordem. Olha, votem em Boulos. Ponto. O termo pode também ser aplicado informalmente, quando exposto como uma saudação, substituindo famigerados oi e olá, né? Em vez de falar oi, olá, salve. Pode ser apenas isso, apenas uma saudação, ok? Ele também pode ser usado como um pedido de contato, ou popularmente conhecido, dá um salve aí, manda um oi aí para mim também, né? Então é isso, pessoal. A expressão salve ela é um recurso alarmista também, também pode ser alarmista para despertar aí a atenção de uma comunicação coletiva. Né? Então depende muito do contexto, né, essa palavra salve. Mas no caso aí do governador de São Paulo, ele utilizou esse termo salve, perdão, pessoal, esse termo salve como uma expressão de ordem, né, um recado do PCC para a comunidade votar em Guilherme Boulos. Não foi uma saudação, não foi um pedido de manda um salve lá para mim no
no Zap, por exemplo, né? Manda um salve lá, manda um olá, manda um oi, né? Não foi, esse aí é um recado, é uma ordem, né, pessoal, nesse contexto aí. Então vamos continuar aí. Mairovic. Vamos agora no site do UOL, pessoal. Tarcísio comete abuso de poder e se arrisca em inelegibilidade, pessoal. Muito bem. As declarações sem provas do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que associa o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, a um suposto voto do PCC, podem, segundo Maiorovic, né, explicou, o colunista Walter Maiorovic, do UOL News, levar o governador a responder a um processo de abuso de poder político. Há um risco de a consequência, como ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, aí de inelegibilidade, pessoal. É verdade. Se isso aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, que foi considerado inelegível, por se reunir com embaixadores, pessoal, um caso tão grave, né, que aconteceu nesse domingo, também tem que ser levado em consideração. Assim como o ex-presidente foi punido, Tarcísio de Freitas também precisa ser punido, pessoal. Se, aos olhos do TSE, o ex-presidente Bolsonaro se reunia com embaixadores para questionar as urnas eletrônicas, foi uma situação grave, Tarcísio de Freitas ir para a frente das televisões dizer que haver um salve, uma ordem de uma facção criminosa para votar no oponente do seu candidato é algo também extremamente grave e crime eleitoral também, pessoal. Então, vamos lá. Tarcísio citou um suposto trabalho grande de inteligência antes de citar o nome de Boulos, supostamente como candidato indicado pela facção criminosa. O candidato do PSOL disse que pediu à justiça a inelegibilidade do governador e de Ricardo Nunes, seu concorrente à disputa à Prefeitura de São Paulo. O jurista explica que Tarcísio rompeu o silêncio eleitoral estabelecido por lei, em que nada pode perturbar a liberdade do eleitor em escolher seu candidato nas urnas. Se Tarcísio tivesse provas da indicação de votos da associação criminosa, deveria ter recorrido à justiça e não ter trazido o fato à tona no dia das eleições. Aí foi para diante das câmeras, explicando aí, Mairovic, né, pessoal? É verdade, né? Nós estamos na fase do silêncio eleitoral, onde o eleitor tem que ter tranquilidade. E a lei diz isso. Para poder votar, para poder conscientizar desse ato, né, pessoal, existe aí a impossibilidade de qualquer tipo de manifestação manipuladora de eleições. Então, esse é, por lei, o clima eleitoral. Nós estamos dentro desse clima, e isso vale para o governador. Vale para todos os cidadãos, os que votam e os que são votados. Esse clima foi quebrado pelo governador do estado, e isso é um ilícito eleitoral. O que ele deveria fazer com essas informações, essas supostas informações que ele afirmou ter? Acionar a Justiça Eleitoral, a única autoridade competente a se manter em silêncio. O que ele fez foi de uma gravidade, de uma irresponsabilidade por quebrar um momento precioso, um momento mais relevante que é o encontro do livre cidadão com as urnas, pessoal. Fato. Essa ação proposta pelo partido de Boulos é dirigida exatamente ao Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. O que ele faz? Ele inicia um processo investigatório. Essa ação se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Neste caso, trata-se de um abuso de poder político. E está muito claro, abuso de poder político. Ele se manifestou quando deveria comunicar e silenciar. O corregedor faz toda a apuração e garante a ampla defesa e elabora um voto que submete ao tribunal, que decide pela procedência ou improcedência dessa ação. Se você for procedente, poderá resultar na inelegibilidade, pessoal. Muito bem. Matais fala de Tarcísio é crime eleitoral e TSE precisa se manifestar, pessoal. O TSE vai ter que falar sobre esse assunto aí que foi muito grave que aconteceu no domingo, né? Como nós já comentamos aqui, a fala de Tarcísio pode ser considerada um crime eleitoral e precisa ter uma resposta do TSE, afirmou a colunista Andresa Matais no programa de hoje aí do UOL. É gravíssima essa fala do governador de São Paulo. Ele está utilizando do cargo de governador para fazer essa declaração, que, na minha avaliação, é um crime eleitoral, ao lado do prefeito de São Paulo, que disputou aí, né, a reeleição, sendo reeleito, né, pessoal, no meio do processo de votação. São dados que, se existem, precisariam ser apresentados, o que não aconteceu. E esse não era o melhor momento para isso, né, pessoal? Como já foi comentado aí acima, né?
Nessas eleições, há muitos relatos de que grupos criminosos estão tentando eleger candidatos para depois influenciar esses grandes contatos. Mas isso não significa, de forma alguma, que haja um estudo mostrando que há alguma relação disso com partidos políticos. É algo que tem sido feito, já não é de hoje, se tentar fazer uma correlação desses grupos criminosos com a esquerda, e que seria a mesma coisa de você associar a milícia à direita, né, pessoal? Então, aí, que diz aí a Andressa Matais, né, pessoal? Comentando aí mais coisas a respeito do assunto, né? Cotcho, com acusações falsas, Bolsonaro e Tarcísio mostram que são iguais. Pois é, pessoal, muito bem, olha só a confusão aí. No programa aí da UOL, o comentarista Ricardo Cotcho relacionou a declaração de Tarcísio a uma falsa teoria repetida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL hoje em Goiânia, de que Lula não sofreu acidente doméstico que o impediu de ir à Rússia, né? O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, né, continua aí falando pelos cotovelos, né, pessoal? Para Cotcho, isso demonstra que Tarcísio e Bolsonaro estão do mesmo lado, radicalizado do uso de notícias falsas para propósitos políticos eleitorais. Cotcho também cobrou a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, para que se manifeste. Isso não pode demorar mais nenhum instante. Tem que ter imediatamente uma providência do TSE. E é o fato mais grave que aconteceu nessa campanha até agora. É inexplicável, é irresponsável, disse aí colunista, né, pessoal? Em Goiânia, hoje de manhã, Bolsonaro, além de esculhambar com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, colocou em dúvida o acidente doméstico de Lula que o impediu a viagem dele para uma reunião do BRICS. Como se alguém, né, pessoal, fosse acreditar, como se o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva fugisse de qualquer situação adversa na vida, né? A começar, há tão pouco tempo, enfrentou 580 dias de prisão, pessoal. Então, não seria um encontrozinho com Nicolás Maduro que impediria Luiz Inácio Lula da Silva, o guerreiro brasileiro, de estar lá na Rússia, né, pessoal? Vamos combinar, né? Então, deixa eu dar minha opinião aqui agora. Vou ter o direito de me manifestar, né? Já que estamos num país onde as pessoas podem se manifestar, né? Então, seu Jair Bolsonaro, baixa sua bolinha que está falando bobagem, né? O senhor sabe que o presidente Lula é cabra da peste, é pernambucano, é nordestino e realmente, infelizmente, sofreu um acidente doméstico que o impediu, na verdade atrapalhou, né? Porque tinha encontros bilaterais, muita gente querendo falar com Lula, muita gente querendo aí trocar ideia com Lula, reuniões bilaterais, queria ajudar o Brasil em várias coisas, então atrapalhou coisas que não queriam com o senhor e acontecer com ele lá na Rússia, né, pessoal? Então, não há nenhum motivo para que Lula não comparecesse lá, né, em Kassan, lá na Rússia, né, na reunião dos BRICS, né, pessoal? Mais uma mentira aí espalhada por Jair Bolsonaro. Muito bem. Assim como o Tarcísio, ele também não apresentou a prova nenhuma. Disse que recebeu no celular de alguma tia do Zap que mandou isso aí e bota como se fosse um fato. Eles são iguais. Não tem essa de moderada e radical. Eles são iguais. Pois é, pessoal, o que acontece? Muitas das vezes tentam pintar Tarcísio de Freitas como uma pessoa moderada, um homem de direita moderado. Com essa atitude deslocada dele de domingo, mostra que Tarcísio de Freitas e Bolsonaro são as duas faces da mesma moeda. Não tem nada de diferente. Quem pensa que Tarcísio de Freitas é uma pessoa moderada está totalmente enganada. Tanto é que no domingo, essa atitude dele totalmente inesperada, deixando até a própria imprensa sem palavras, né, na hora, quando ouviram ele dizer, né, que estava tendo tal do salve, que até agora não apareceu salve nenhum, né, pessoal? Então mostra aí que ele é tão radical quanto Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas não pode abrir a boca para falar nada do ex-presidente, porque é radical igualmente, né, pessoal? Tá aí comentarista, né, falando sobre essa situação, né, pessoal? Essa irresponsabilidade do Tarcísio de Freitas, né, e se mostrando igualmente radical aí como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, vamos agora aí à Carta Capital. Deixa eu fechar aqui a janelinha que abriu. Vamos lá, pessoal. As chances de Nunes e Tarcísio serem punidos pela acusação contra Boulos envolvendo o PCC. Vamos ver o que diz aí o site, né, galera? Muito bem, vamos lá. Fechar só os anúncios, porque há um monte de anúncios, mas vamos lá. Ainda no domingo de votação do segundo turno das eleições agora municipais de 2024, Guilherme Boulos protocolou 2 ações na Justiça Eleitoral contra o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB,
e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O motivo? Uma acusação sem provas feitas por Tarcísio, afirmando que o primeiro comando da capital, PCC, estaria aí direcionando votos. Só um minutinho aqui, pessoal. O governador fez as declarações, direcionando votos a favor de Boulos. Perdão, pessoal, é porque a internet está uma benção, então a gente tem que ficar aqui aguardando o site atualizar, né? Muito bem. O governador estaria afirmando, né, que a facção estaria direcionando votos a favor de Boulos. O governador ainda fez as declarações ao lado do candidato MDBista durante uma coletiva de imprensa, né, como já falamos por aqui. Segundo o governador, as acusações eram respaldadas por um suposto relatório de inteligência produzido por sua gestão. Cadê o relatório? Até o presente momento ele não apresentou, né, pessoal? No entanto, ele não apresentou nenhuma prova concreta e a Justiça Eleitoral, por sua vez, afirmou que não recebeu nenhum tipo de documento, né, a esse respeito. Diante da gravidade da acusação, a defesa de Boulos apresentou uma notícia-crime acusando Tarcísio Nunes de abuso de poder político, crime eleitoral, com pedido principal de tornar ambos inelegíveis. Além disso, Boulos pede aí a cassação dos 2 mandatos, de Nunes e de seu vice, Coronel Melo Araújo, alegando que a acusação feita pelo governador tinha o claro propósito de interferir no processo eleitoral, pessoal. É o que está todo mundo aí, é um consenso para todo mundo, né? Porque não há outra explicação. Para a campanha do psolista, as declarações de Tarcísio com a anuência de Nunes tiveram peso suficiente para influenciar o resultado do pleito, configurando um ato deliberado. Na verdade, o tamanho aí, né, pessoal, de pessoas que não foram votar, a abstenção foi enorme, mais de 30% de pessoas não foram votar lá em São Paulo. E aí, pessoal? Teria sido por influência dessa informação? Mas antes de terminarmos esse vídeo, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu like é extremamente importante para que o canal Justiça em Foco Notícias tenha aí relevância, o YouTube venha reconhecer aí a relevância dos conteúdos do canal Justiça em Foco Notícias e os recomende para pessoas especiais assim, como você que chegou até aqui ao nosso canal, meu amigo, minha amiga. Deixe seu comentário o que você pensa a respeito dessa confusão toda armada lá em São Paulo, né? Pensamos que as eleições teriam terminado no domingo, que nada, pessoal, ainda vai se arrastar, tem muita informação aí para aparecer, né, pessoal? O que você pensa aí a respeito? Você acha que o governador Tarcísio de Freitas cometeu crime eleitoral? Você acha que não? Você acha que vai acontecer alguma coisa que ele e o Ricardo Nunes serão punidos? Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo, fique à vontade a casa de vocês e nos procure nas redes sociais. Pois é, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Estamos lá, galera. Vamos que vamos. E vamos aqui encerrar o vídeo, né? Aqui na Carta Capital, né, pessoal? Muito bem, vamos continuar lendo aqui, agora que eu já pedi a sua inscrição, humildemente, aqui para se inscrever com a amiga de vocês aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Vamos continuar aqui para terminarmos o nosso vídeo de hoje, né, pessoal? A campanha de Boulos também protocolou uma ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, que busca apurar ações que comprometem a paridade na disputa eleitoral. Caso não avance, os envolvidos podem ser declarados inelegíveis. Caso a ação avance. Caso a ação avance, os envolvidos podem ser declarados inelegíveis. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, após o TSE reconhecer o abuso do poder político durante uma reunião com embaixadores em 2022, pessoal. Acabamos de falar isso ainda agora, né? Para o advogado Fernando Nisser, especialista em direito eleitoral, a IGE representa o maior risco para Tarcísio e Nunes, já que ela será analisada pela primeira instância da Justiça Eleitoral Paulista. Ele aponta que a gravidade das declarações do governador é significativa e mesmo que as alegações sobre o PCC fossem comprovadas, o abuso de poder político ainda pode ser configurado, pessoal, porque já foi explicado o que ele deveria ter feito com tais informações. Tudo menos ir para a frente das câmeras da televisão e fazer tais declarações, né, pessoal? Muito bem. Alguns podem argumentar que foi um deslize, enquanto outros veem isso como um ato premeditado. A Justiça Eleitoral terá que deliberar sobre a gravidade e a disseminação da conduta. Observa aí o advogado, né? A avaliação de Nisser contrasta em partes com o advogado Michel Saliba, que também atua na área eleitoral. Saliba
considera que, apesar da gravidade do episódio, a Justiça pode entender que as acusações não influenciaram no resultado final, visto que Nunes venceu com a margem de 20%. Mas isso não é o que importa. O que importa foi a gravidade da situação. Até porque o presidente Jair Bolsonaro também não influenciou, não atrapalhou, em nenhum momento causou perigo aí a eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mesmo assim foi punido. Não significa que não, porque o Ricardo Nunes ganhou com a ampla vantagem de 20%, que isso não pode ser considerado crime e não chegar em inelegibilidade. Né? Se um foi, o outro também. Não é porque não houve. Na votação, né, não influenciou no resultado, não é porque não influenciou no resultado que não é crime, que não pode ser punido, isso não existe, entendeu? O que importa foi a conduta, né, do governador. Era aquilo que ele pretendia que acontecesse. Não aconteceu, mas poderia acontecer. Assim como Jair Bolsonaro pretendia influenciar nas eleições de 2022, o governador de São Paulo também tentou influenciar, pessoal. Infelizmente, essa é a verdade. Então, não significa que não pode ser punido só porque o Ricardo Nunes venceu as eleições. Isso não é argumento, isso não é factível. Né? Ele ganhou as eleições, tudo bem, mas a atitude do Tarcísio foi criminosa e passível de punição, assim como foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi punido porque não influenciou nas eleições. Temos aí o atual presidente, foi eleito democraticamente, tomou posse, tudo direitinho, mas, de qualquer forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi punido. E Tarcísio de Freitas também deveria ser punido, porque também tinha intenção de influenciar. O que importa é a intenção, isso está aí, né, pessoal, no direito, né? Então não significa, porque não matou, não vai ser punido. A pessoa pode estar ali com a intenção de matar. Só a intenção já leva à punição. Então, o Tarcísio de Freitas, se for comprovada intenção de influenciar nas eleições de São Paulo, tem que ser punido, né, pessoal? Essa é a opinião do canal Justiça em Foco Notícias, esse é o conteúdo de hoje, né, pessoal? Mas vamos lá continuar lendo o restinho aqui do que diz a Carta Capital, né? Não influenciaram no resultado, visto que Nunes venceu 20% dos votos. Ele defende a necessidade de uma legislação eleitoral mais rigorosa para lidar com situações como essa. Não há excludente de ilicitude, não há desculpa, não há descuido. É evidente o intuito de causar um impacto nas eleições, ressalta. Pois é, pessoal, então o que importa é isso, né? É o intuito de causar o impacto. Então, ainda que não causou, o que importa, pessoal, é isso, né? A intenção. Então, deixe aí seu like, deixe seu comentário, o que você pensa aí a respeito. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Obrigada, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo até o final aqui desse vídeo. Né, galera? Fiquem todos na paz, fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo. E não se esqueça, hein, pessoal? Fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.